Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa aí, podcast Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Mazzi e aqui nós discutimos estratégias para quem quer advogar contra a fazenda pública. Hoje eu vou falar sobre o apagão de energia aqui em São Paulo e as consequências indenizatórias desse apagão. Antes disso, um recado muito importante, gente, daqui a 3 semanas eu vou fazer o lançamento da segunda versão do meu curso de Advocacia Tributária, o Advocacia Tributária 2.0. O curso foi inteiro regravado em alta definição, em som de altíssima qualidade. Eu coloquei novas oportunidades de negócio e também atualizei o curso 100% com a reforma tributária. Esse lançamento dessa nova versão do meu curso vai ser exclusivamente dentro de um grupo de WhatsApp. Você não vai ver em nenhum canto da internet nenhuma informação sobre a venda desse curso. Então, não perca essa oportunidade. Na descrição desse vídeo você encontra um link para cair nesse grupo de WhatsApp e aí saber tudo a respeito desse lançamento. Gente, falar um pouquinho sobre o apagão aqui de São Paulo. Lembrando que tudo que eu falar aqui vale para qualquer regime de concessão de serviço público, empresa de ônibus, transporte aéreo de passageiros, porque é uma lógica que está por trás do contrato de concessão. Então, eu uso o exemplo de São Paulo para poder tratar aqui da responsabilidade na concessão de serviço público. Bem, para quem não se informou a respeito disso, nos últimos dias, cerca de 2 milhões de paulistas aqui no entorno da cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, ficaram sem energia. Na maioria dos casos, a energia voltou em até 24 horas, mas há situações e lugares em que até agora, acredite, a energia ainda não voltou. E isso traz uma série de prejuízos à população envolvida, quer para moradores que perdem tudo que está na geladeira, por exemplo, que correm o risco de ter equipamentos queimados com essa ida e volta de energia elétrica, mas principalmente também os comerciantes, os empresários que já sofrem tanto com a instabilidade do nosso país, agora têm que conviver com uma situação como essa. E são incontáveis os prejuízos experimentados por empresas em decorrência desse apagão. Então, os comentários aqui vão valer tanto para moradores como para empresários. Houve uma chuva torrencial em São Paulo no finalzinho da semana passada. Mais do que a chuva, houve um vendaval. E esses ventos, muito acima do que era esperado aqui para aquela chuva na cidade de São Paulo, derrubaram árvores, as árvores caíram sobre a fiação e a fiação caída derrubou a energia em praticamente a grande São Paulo inteira. E situações como essa, elas ultrapassam o que nós chamamos de os meros inconvenientes da vida em sociedade. Eu não sei como que é aí na sua região. Na minha casa, por exemplo, no meu prédio, a energia vai e volta pelo menos 4 ou 5 vezes na semana, muito por culpa do próprio condomínio, que tem lá as suas dificuldades técnicas, mas também por problemas no fornecimento da rede de energia. Então, esses são dissabores, digamos assim, da vida em sociedade, que podem gerar indenizações, mas que não se comparam com a situação que foi experimentada aqui por conta desse último apagão. E aí já começou o famoso jogo de empurra-empurra. A empresa diz que a culpa é da prefeitura, porque a árvore cai, a empresa não pode remover, a prefeitura demorou para tirar a árvore, e aí a concessionária não conseguiu reestabelecer a energia por culpa da prefeitura. O prefeito, por sua vez, diz que a culpa é do governo federal, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica está inerte. Ela que é o poder concedente desses contratos de concessão de energia, disse à Prefeitura de São Paulo, na pessoa do prefeito, no dia de ontem, que a responsabilidade é da Agência Nacional de Energia Elétrica pela demora no retorno do fornecimento dessa energia. Bom,
Quem que responde pelos prejuízos causados por esse apagão? Primeira coisa que tem que ficar muito clara: quando existe um contrato de concessão, um particular presta o serviço no lugar do Estado. Por razões políticas, o Estado compreende que não é bom que ele mesmo preste o serviço por meio de seus servidores, de bens públicos comprados mediante licitação. A estrutura estatal não dá conta da prestação desse serviço. Então é aprovada uma lei que permite a delegação a um concessionário, é feita uma licitação, é escolhida a empresa vencedora dessa licitação e aí é firmado um contrato de concessão e essa empresa passa a prestar o serviço público no lugar da administração. A concessão de serviço público é uma relação jurídica triangular. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque nós temos o poder concedente, que é a administração pública, titular do serviço, que delega a prestação para o concessionário e o concessionário, por sua vez, é remunerado pelo pagamento de tarifa pelo usuário. Então, nós temos essas três figuras em uma concessão de serviço público. Poder concedente, que é o Estado, concessionário, que é a empresa prestadora, e usuário, que é quem se utiliza, em última análise, do serviço que é prestado. E a Lei Federal de Concessões, uma lei já bastante esquecida, a Lei 8987 de 95, tem um artigo muito claro que eu peço a sua permissão para ler, o artigo 25 da Lei de Concessões, que diz o seguinte, abro aspas, incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, agora destaco, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários e a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Então, resumindo, o artigo 25 diz que cabe à concessionária a responsabilidade por prejuízos decorrentes da prestação do serviço, quer esses prejuízos sejam experimentados pelo Estado, pelo usuário ou por terceiros que não são usuários do serviço público. Portanto, quem responde nessa ação indenizatória é a Enel, é a concessionária de serviço público. A responsabilidade primeira dela, a responsabilidade de quem vai figurar no polo passivo da ação indenizatória, ela é cristalina com fundamento nesse dispositivo legal. Então não há a menor dúvida, não há divergência doutrinária, não há divergência na jurisprudência sobre essa questão. A ação indenizatória tem que ser proposta contra a empresa concessionária. Isso vale para a energia elétrica, mas vale para as outras concessões, transporte urbano de passageiros, transporte rodoviário, transporte aéreo, quem responde é a empresa concessionária. Bom, antes de entrar com uma ação da justiça, que tem todos os problemas que você conhece tão bem como eu tenho recomendado procurar administrativamente os canais da própria concessionária. Porque para situações de normalidade, é comum que a concessionária instaure um processo de reparação de prejuízos, um processo interno, ela vai pedir que o usuário faça a demonstração desses prejuízos, e ela mesma dá um jeito de fazer o pagamento administrativo da indenização. O problema é que, em um prejuízo de larguíssima escala, como... Voltei aqui, gente, teve um corte nessa atividade econômica, não é serviço público, a internet, mas eu padeço aqui dos problemas que a minha internet traz. Então, eu dizia, agora há pouco, que a ação indenizatória tem que ser um segundo passo. Primeiro, a gente procura administrativamente os canais da concessionária. E eu explicava que, em prejuízos de larga escala, como esses decorrentes do apagão, eu não sei se a empresa vai ter condição administrativa de dar conta de tanta demanda. E nem se ela vai ter dinheiro suficiente para pagar todas essas indenizações. O fato é que sempre é recomendável procurar administrativamente os próprios canais da empresa. Outra dica que eu dou, depois de você ter protocolado a reclamação, o pedido de reparação de danos no âmbito administrativo da empresa concessionária,
não deixe de registrar uma reclamação no site da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Muita gente está confundindo, não confunda a Enel, que é a empresa concessionária, uma empresa privada, com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Registre uma reclamação lá, porque costuma ajudar bastante. Outro detalhe importante, cabe ao consumidor, ao usuário do serviço, fazer a prova do prejuízo. Então, eu tenho dito isso nas redes sociais. É preciso que a gente vá se documentando quanto a esses danos. Então, queimou algum aparelho, pega a nota fiscal do conserto para a gente documentar e depois provar o prejuízo experimentado. É uma empresa, pegue lá algum cálculo sobre o faturamento dos meses anteriores e o que o apagão trouxe de prejuízo em relação a esse faturamento. Tudo, enfim, que for prejuízo causado, tire fotos dos itens deteriorados dentro da geladeira, o que for preciso, mas tem que fazer a prova desse prejuízo. Não basta a alegação de dano. Essa prova tem que ser feita, pelo menos para os danos materiais. Eu tenho recomendado que se peça também indenização por danos morais nesse caso. A situação mais delicada, eu repito, é o caso dos estabelecimentos comerciais e industriais, que experimentam prejuízos em larguíssima escala, prejuízos maiores até do que da população em geral. O raciocínio é o mesmo. Se documente sobre os prejuízos experimentados, notas fiscais, orçamentos, fotos, o que tiver de comprovação de que o faturamento despencou, dados contábeis, para se preparar para uma ação judicial. No caso de empresas, é pouco provável que a concessionária vá ela mesma fazer essa indenização na via administrativa. Aí o caminho judicial é o caminho mais recomendado. Outra pergunta que às vezes pode surgir. Ô Masa, e se terminar o patrimônio da empresa, esse patrimônio não for suficiente para pagar a indenização para todas as vítimas? Ô Masa, e se a Enel falir? Bom, aí a gente aciona uma outra cláusula do contrato de concessão, que é a responsabilidade do poder concedente. Se esgotar a força patrimonial da empresa concessionária e não for suficiente esse acervo de bens para o pagamento de todas as indenizações, o que a empresa não conseguir pagar, aí sim eu posso acionar o poder concedente. Tá bom? Então, eu não tenho dúvida de que a União pagará indenizações em decorrência desse apagão pelo esgotamento das forças patrimoniais da empresa concessionária. Outra coisa que é importante, nós ficamos na torcida, e mais do que na torcida, nós ficamos numa vigilância, aguardando que a Agência Nacional de Energia Elétrica tome as providências necessárias para punir a empresa, a Enel. Importante, é claro que a empresa vai alegar uma série de coisas em sua defesa. Que o evento era incontrolável, imprevisível, caso fortuito, força maior, que houve uma responsabilidade da prefeitura que não removeu no tempo correto as árvores que caíram sobre a fiação e etc, etc, etc. Mas é um dever da Agência Nacional de Energia Elétrica abrir um processo para apuração, que seguramente já foi aberto, e aplicar sanções à concessionária, não porque a energia caiu, poderia ser até inevitável a queda dessa energia diante do tufão que aconteceu aqui em São Paulo, mas a demora no restabelecimento da energia, aí sim, não há como você afastar a responsabilidade da empresa concessionária. Entre as punições possíveis, além do dever de pagar a indenização às vítimas, tem a possibilidade de decretação da caducidade da concessão, que é a extinção do contrato por descumprimento de suas regras. E é evidente que há um descumprimento aqui, na medida em que a empresa não prestou o serviço público adequado, como se costuma dizer. O serviço público dentro das regras determinadas pela legislação. Então é isso, eu espero que esse nosso papo rápido aqui tenha esclarecido as questões fundamentais a respeito da responsabilidade,
pelos prejuízos decorrentes do apagão, lembrando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, não depende da prova de culpa ou dolo. Neste caso específico do apagão, como o ato e o nexo são evidentes, são notórios, basta a demonstração do prejuízo. Não há como exigir das vítimas que provem a ocorrência de culpa ou dolo. Gente, recado importante, daqui a 3 semanas eu vou fazer o lançamento da nova versão do meu curso de advocacia tributária, agora o Advocacia Tributária 2.0, ele foi totalmente regravado em alta definição, com áudio também em alta resolução, materiais novos, novas oportunidades de negócio, conteúdo 100% atualizado com a reforma tributária. Só que o lançamento dessa nova versão do meu curso vai ser exclusivamente num grupo de WhatsApp. Então, para você participar desse lançamento, para você ter em primeira mão as informações sobre tudo que envolve esse curso, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para esse grupo de WhatsApp. Tem também na minha bio do Instagram, em todas as minhas postagens nessas 3 semanas você vai encontrar o link para entrar nesse grupo exclusivo de WhatsApp. Não perca essa oportunidade, é o curso de maior sucesso da minha escola agora, melhorado muito de conteúdo e de apresentação. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Fica aqui a minha saudação a quem interagiu ao vivo no chat, André Coutinho Aquino e Advocacia Flávio Nascimento. Valeu, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Nos veremos na próxima oportunidade. Até mais. Valeu. Tchau.